Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje, dando sequência às aulas de correções, vou corrigir com vocês questões sobre um dos editores de texto mais famosos do mundo, Microsoft Word. Bora lá? No Microsoft Word 2016, qual é a função do atalho de teclado Ctrl mais J? Pessoal, Ctrl mais J. J lembra o quê? Lembra justificado. E o que é justificado? Justificado é um tipo de texto em que a margem esquerda fica igual à margem direita. Então temos aqui algumas possibilidades de alinhamento do texto. Temos aqui o texto alinhado à esquerda. Aí observem que a margem esquerda ela está reta. Temos também o texto alinhado à direita. E aqui é a margem direita que está reta. Temos aqui o texto centralizado. Então, no caso, nenhuma margem está reta. E ele tende ao centro, quase que formando aqui um triângulo. E temos o texto justificado. Isso é, quando há um alinhamento tanto na margem esquerda como na margem direita. Então, Ctrl J, J de justificado. Agora, por desencargo de consciência, bora analisar cada alternativa até a gente achar essa de texto justificado. Abrir a janela de impressão do documento, tá? Errado. Por quê? Janela de impressão. Para abrir a janela de impressão, eu vou usar Ctrl mais P. Então, A está errada. C. Inserir uma quebra de página. O que é uma quebra de página? É quando você insere uma nova página a partir do ponto onde o cursor está. Então, por exemplo, você está lá no meio do parágrafo e aí você quer iniciar uma nova página. Então, você dá uma quebra de página. A quebra de página, para ser realizada, a gente usa Ctrl mais Enter. Então, a C está errada. D. Salvar documento atual? Não. Salvar, S. Salvar documento atual é Ctrl mais S. Então, a D também está errada. Por eliminação, só sobra a B. Justificar o texto selecionado alinhando tanto a margem esquerda quanto a direita. E é isso o texto justificado. O texto fica com as margens direita e esquerda alinhados. E observe que o formato do bloco de texto tende a parecer mais um retângulo. Então a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver no próprio Word como que funciona essa questão dos atalhos de alinhamento? Pessoal, eu estou aqui então no meu Word e observem que eu tenho um texto que está com alinhamento à esquerda. Observem que à esquerda do meu texto está tudo retinho. Já do outro lado está tudo bagunçado. E se eu selecionar ele aqui e for aqui em página inicial e aqui em alinhamento, está marcada a opção alinhar à esquerda. Eu quero mudar o alinhamento desse texto de modo que ele fique justificado. Isso é, de modo que tanto a margem esquerda quanto a direita estejam alinhadas. Como que eu posso fazer isso? Tenho dois caminhos. Um caminho é clicando aqui, nesse ícone de justificar o texto, ou posso usar o atalho, que é o que está falando na questão. E o atalho aqui é qual? Vai ser Ctrl J. Observem que agora, quando eu justifiquei o texto, tanto a margem esquerda quanto a margem direita ficaram retinhas. E agora o bloco de texto ficou parecendo um quadrado ou um retângulo. Então, lembrando, para justificar o texto, o atalho é Ctrl J. Para alinhar à esquerda, o atalho é Ctrl Q. Só lembrar, esquerda. Tem um Q bem forte. Para centralizar, deixar o texto centralizado, é Ctrl E. Só lembrar, centralizar. A vogal mais forte é o E. E para alinhar à direita, é Ctrl G. Só lembrar de direita. Então, esses são os atalhos para fazer alinhamento de texto no Word, beleza? No Microsoft Word, do pacote Office 365, a opção de exportar e ou baixar um documento em
diversos formatos por meio do menu Arquivo, Exportar. Quais desses formatos estão disponíveis nesse menu? Pessoal, para começo de conversa, o que é exportar um documento? Exportar um documento é converter o documento para outro formato, mantendo o original. E geralmente esse outro formato ele vai servir para compartilhamento. Então, por exemplo, no caso do Word, do pacote Office, que é o Word instalado na máquina, o formato padrão dele é doc.x. Mas você pode, por exemplo, exportar em PDF. Então, exportar é isso. É converter um arquivo para um outro formato. E aí você vai ter o arquivo original e você vai ter uma versão dele no outro formato. E a questão está perguntando quais são os formatos possíveis para a gente exportar um arquivo no Word na versão do Office 365. Isso é, o Word Online. Bora analisar então cada alternativa. A. Flash Paper. Flash Paper é um formato antigo da web. Ele era muito usado. Ele é tipo um PDF, só que com animações. Então, Flash Paper está errado, é nem usado hoje em dia. Kindle. É possível exportar no formato Kindle? É, mas como não é possível no Flash Paper, a A está errada. B. CFG e Kindle. O Kindle é possível, mas CFG é um arquivo de configuração de programas. Não tem nada a ver com documentos de texto. Então, a B está errada. C. CFG. CFG é um arquivo de configuração de programas. Tem nada a ver. PDF. É possível exportar um documento PDF pelo Word 365, pelo Word Online? É possível. Mas eu preciso que os dois itens estejam certos. Então a C está errada. D. ODT e Flash Paper. Flash Paper já está errado. O que é ODT? ODT é Open Document Text. É basicamente um tipo de arquivo de texto que ele é compatível com diversos processadores de texto. Ele é compatível com LibreOffice, com Word, com Google Docs, etc. Existe a possibilidade de eu converter um arquivo do meu Word 365 em ODT? Tem. Mas, como o Flash Paper aqui está errado, a D está errado. É ODT. Dá para converter um arquivo do Word 365 em ODT? Dá. E PDF? Dá para converter um arquivo do Word 365 em PDF? Dá. Então a alternativa certa aqui é de exata, ODT e PDF. Pessoal, bora agora ver essa questão do formato de exportação do Word Online no próprio Word 365. Pessoal, eu estou aqui então no meu Word 365 e eu vou mostrar para vocês como que faz para a gente exportar. Eu vou aqui em Arquivo, eu vou aqui em Exportar e observe as opções. Baixar como PDF, baixar como PDF com comentários, baixar como ODT, que é Open Document Text, e exportar para Kindle. Então, essas são as possibilidades de exportação de um documento do Word do Office 365, beleza? Acerca dos tipos de computadores do Microsoft Word 2013 e dos conceitos de rede de computadores, julgue o item a seguir. Colaborar em tempo real com várias pessoas no mesmo documento é uma característica nativa do Microsoft Word 2013? Essa afirmativa ela é certa ou errada? Pessoal, é o seguinte, o que é uma característica nativa? Quando eu falo de uma característica nativa de um programa, significa uma característica, uma funcionalidade que já vem nele de fábrica. Então, por exemplo, é uma característica nativa do Office 365 a possibilidade de eu conseguir mexer nos meus arquivos como Word, Excel, PowerPoint, sem necessariamente ter que instalar no computador. Então, é uma característica nativa, está ligada a algo que já vem de fábrica. E a questão está perguntando se colaborar em tempo real, isso é, múltiplos usuários poderem editar o mesmo documento ao mesmo tempo e ver as alterações simultaneamente. A questão está perguntando se isso é uma característica nativa do Word 2013. E essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? Até o Word 2013, essa questão de colaboração em tempo real, ela era bem complicada. Por quê? O Word 2010 e o Word 2013, o máximo que você conseguia fazer era montar lá o seu arquivo do Word e aí você upava ele ou para o OneDrive, que é o serviço de nuvem da Microsoft, ou para o SharePoint,
que é uma espécie de um portal de colaboração que algumas empresas usam. E aí você conseguia compartilhar esse arquivo com outras pessoas, mas você não conseguia mexer nesse arquivo simultaneamente. Então, por exemplo, eu compartilhava um arquivo lá, você poderia editá-lo, mas a gente poderia fazer isso ao mesmo tempo, seguir uma lógica linear. Primeiro upava o arquivo, para depois você conseguir mexer, aí depois você salvava, aí depois que eu ia poder mexer. Então era quase como se a gente estivesse editando o arquivo por carta. Os dois não podiam fazer a coisa de forma síncrona. A coisa mudou a partir do Word 2016. Por quê? O Word 2016 já tinha a sua versão online, porque a gente já tinha o Office 365. E o que é o Office 365? É basicamente o pacote do Office na versão digital. O Office 365 ele foi desenvolvido ali por volta de 2011 e 2012. E a primeira versão do Word que começou a rodar no Office 365 foi o Word 2016. E como o Office 365 ele é baseado em nuvem, então eu conseguia fazer alterações quase que em tempo real. Ainda tinha um delay ou mas já era bem mais síncrono. Eu e uma outra pessoa, a gente poderia editar o arquivo ao mesmo tempo com um leve delay. Já no Word 2019, começou a ficar mais dinâmico. Aí eu realmente já tinha uma edição simultânea, já tinha algo mais fluido. Então, pensando nessa questão da colaboração em tempo real, eu posso dizer que ela começou de modo parcial no Word 2016. E ela começou a engatar mesmo de forma efetiva no Word 2019. Mas até o Word 2013, praticamente não existia colaboração em tempo real. Porque o Word 2013 fazia parte do pacote do Office. Isso é, os programas do Office ainda só estavam instalados localmente. Foi só a partir do momento em que eu tive o Office 365 que ficou mais fácil essa questão da colaboração em tempo real, porque eu já usava uma estrutura de nuvem. Por isso que essa daqui tá errado, beleza? No Microsoft Word, as quebras são utilizadas para estruturar documentos de maneira organizada. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de quebra existente no Word. Pessoal, questãozinha bem tranquila, mel na chupeta. Tá querendo saber, dentro das alternativas, qual é aquela que fala de uma quebra inexistente no Word? Bora então ver cada alternativa. A. Quebra de página. Quebra de página existe no Word? Existe. O que é a quebra de página? Eu forçar o texto a começar numa nova página. É uma funcionalidade que existe. A B. Quebra de seção. O que é a quebra de seção? É basicamente eu forçar o texto a começar numa nova seção independente. Existe no Word? Existe, tá? Errado. C. Quebra de linha. A quebra de linha acontece quando você quer continuar o texto na linha seguinte sem iniciar um novo parágrafo. Existe no Word? Existe. Então tá errado. D. Quebra de parágrafo. Existe quebra de parágrafo? Existe. É quando, por exemplo, você está digitando o seu texto e aí você dá Enter. Aí automaticamente você vai para a linha de baixo e você pode fazer um novo parágrafo. Então a D ela tá certa. É quebra de planilha. Pessoal, planilha é um recurso que diz respeito ao Excel. Então não tem nada a ver. Então a alternativa certa aqui é a E, quebra de planilha. Observem que essa questão era só você ter maldade. O Word, ele é um processador de texto. Falou planilha aqui, tem nada a ver. Só em alguns contextos específicos que a gente pode trabalhar com uma planilha dentro de um editor de texto. Mas nesse caso especificamente aqui, não faz sentido. Então a alternativa certa aqui é de exata. Uma pessoa recebeu por e-mail um documento no formato .docx, criado originalmente no Microsoft Word. Ao abrir esse documento no computador do trabalho, notou que algumas formatações originais foram perdidas. A causa mais provável desse problema pessoal, é o seguinte. Então a pessoa, ela recebeu por e-mail um documento do Word no formato doc.x. E bom, o formato doc.x é o formato padrão do Word em versões mais novas. E aí, essa pessoa, ela abriu esse documento no computador do trabalho e quando ela abriu, ela viu que tinha perdido algumas formatações. Observe que a questão não falou qual foi o programa que ela usou para abrir. E isso vai influenciar na formatação do documento? Vai influenciar pra caramba. Por quê? Por exemplo,
O formato doc.x é um formato nativo do Word. O Google Docs, por exemplo, que é o editor de texto em nuvem do Google, ele consegue executar doc.x? Consegue executar doc.x, mas tem chance de ter algum bug, porque o doc.x é um formato desenvolvido pela Microsoft, então ele é pensado principalmente para os programas da Microsoft. Então é normal acontecer de ter uma perda ou outra quando ele vai rodar em programas de terceiros. E a questão perguntou aqui qual que é a causa mais provável do problema. Tendo em mente essa questão da compatibilidade com diferentes programas, bora então ver as alternativas. A. Falha de conexão à internet no momento do recebimento do arquivo? Nada a ver, porque a falha na internet atrapalharia, por exemplo, para baixar o arquivo, mas ela conseguiu baixar o arquivo e tá ok, então não tem nada a ver. B. O arquivo não foi salvo previamente na nuvem. Isso aqui, pessoal, não tem nem sentido, porque a pessoa recebeu o arquivo por e-mail, então o arquivo não estava nem na nuvem. Óbvio, ela poderia ter acessado o arquivo pela nuvem? Poderia, mas isso não mudaria esse problema que ela teve, porque o problema não foi no armazenamento, foi na execução do arquivo, foi quando ela abriu o arquivo. Então a B está errada. C. Documento infectado por spyware. Pessoal, o spyware pode afetar um documento? Pode. Só que a questão não falou nada sobre spyware ou sobre nenhum outro tipo de malware. Então, novamente, o problema aqui foi quando ela abriu o arquivo, não na infecção do arquivo. Então, C está errada. D. Diferenças de versões ou programas usados para abrir o arquivo. Essa aqui, pessoal, ela está totalmente certa. Porque, como eu falei, o formato nativo do arquivo do Word, principalmente em versões mais novas, é doc.x. Em versões mais velhas, doc. Então, esse formato ele foi feito para rodar bem no Word, nos programas ali ligados à Microsoft. Em programas de terceiro, ele pode rodar, mas como são programas pensados e projetados de uma forma diferente, não vai rodar com a mesma fluidez que ele roda nos programas que fazem parte ali da família Microsoft. Então a alternativa certa aqui é de dado, beleza? No programa Microsoft Word 2016, é possível alterar a orientação das páginas de um documento por meio do menu Layout, seguido do submenu Orientação. Quais opções de layout de página estão disponíveis nesse submenu? Pessoal, o que é orientação da página? É basicamente como que o texto vai estar na página. E quais são as opções? Eu tenho em pé e eu tenho deitado. Então, por exemplo, o texto vai estar aqui assim e, nesse outro caso, o texto vai estar aqui. Mas chamar de em pé e deitado é um jeito informal. Qual que é o nome, abre aspas, bonito? Essa que é com a página, abre aspas, em pé, é o que a gente chama de retrato. Por quê? Porque lembra muito o retrato, por exemplo, 3x4. E esse, que é deitado, é o que a gente chama de paisagem. Então, toda vez que eu falar de orientação da página no Word, eu vou falar de retrato ou paisagem. Orientação retrato é com a página em pé, que é o que a gente mais usa, e orientação paisagem é com a página, abre aspas, deitado. Tendo isso em mente, bora então ver aqui a alternativa certa. Lembrando que a pergunta é: quais opções de layout da página estão disponíveis nesse submenu? Qual submenu? Orientação. Vou lá. A. Altura e largura. Aqui está errado. Por quê? Altura e largura diz respeito ao tamanho da página. E aqui a gente está querendo ver a orientação. Como que o texto está na página. Se o texto está com a página em pé ou se o texto está na página deitado. B. Carta e A4. Essa aqui está errado. Por quê? Carta e A4 são tamanhos de papel, tamanhos padronizados de papel. E novamente, o que eu estou buscando é sobre a orientação da página. D. Colunas e linhas. Colunas e linhas se refere ao layout do texto. O meu texto ele pode estar organizado ali em colunas. Posso dividir em 2, 3 colunas. E ele também vai se organizar em linhas. Então a D está errado porque a D diz respeito ao texto e não à orientação da página. E. Horizontal e vertical. É uma forma de descrever. Então, por exemplo,
Aqui, no caso do retrato, pode ver que o texto está mais na vertical. E no caso da paisagem, o texto está mais na horizontal. Mas essa não é a forma que o Word usa para chamar. A forma que a gente chama orientação é retrato e paisagem. Por isso que a E está errada. Só sobrou aqui C, retrato e paisagem. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver essa questão da orientação no próprio Word? Pessoal, estou aqui então agora no Word e eu vou mostrar para vocês como que funciona o submenu orientação que está dentro de layout. Eu vou aqui então em layout, aí eu vou aqui em orientação. Observem que a orientação atual é retrato, que é a página desse jeito aqui, em pé. E aí, eu vou vir aqui então em layout, orientação, vou botar em paisagem. Aí quando eu coloco a página em paisagem, observe que abre aspas, a página deita. E é basicamente isso que a orientação faz. Ela vai mudar a forma como eu visualizo o texto e automaticamente também ela vai mudar a forma como o texto vai ser impresso. Então, por exemplo, geralmente um documento ele vai estar no formato retrato. Agora, por exemplo, um certificado vai estar no formato paisagem. Então, é isso o submenu de orientação. Ele vai definir como que o texto vai ser exibido e impresso. Beleza? No Microsoft Word 2016, qual recurso permite criar uma lista automática de títulos e subtítulos do seu documento, facilitando a navegação e a organização do conteúdo? Pessoal, o que a questão está perguntando basicamente é qual que é o recurso no Word que permite a gente criar uma lista automática que tem ali títulos e subtítulos formatados, que facilita a navegação e organização pelo conteúdo. Então é como se fosse um roteiro que ajudasse a gente a se localizar dentro de um documento. Bora ver cada alternativa? A. Quebra de página. O que é quebra de página? Quebra de página é a ação de forçar o texto a começar em uma outra página. Não cria listas nem organiza títulos. Então A está errado. C. Estilo. O que são estilos? Os estilos ajudam a formatar títulos e eles são usados pelo sumário. Então, a funcionalidade de estilos permite que você aplique uma certa formatação a um texto e esse texto vai ser reconhecido pelo sumário. Então, por exemplo, imagina que você tem um documento que é uma redação. Aí tem lá introdução, aí tem desenvolvimento, aí tem conclusão. Se você aplicar, por exemplo, um estilo de texto aqui de título 1 e você criar um sumário, vai aparecer um link lá em cima para você clicar título 1. Então, estilo de texto basicamente aplica uma formatação específica que é reconhecido pelo sumário. Então tá errado. D. Marcador e numerador. Servem para listas simples, bolinhas ou números. Não para organizar título do documento inteiro. Então marcador e numerador é basicamente isso aqui, ó. Por exemplo, A, B, C. Isso que é marcador. Ajuda a organizar a lista. Então, não tem nada a ver com o que a gente está buscando. Só sobrou aqui a B, sumário. E o que é sumário? Sumário é um recurso do Word que cria automaticamente uma lista de títulos e subtítulos com números de páginas, facilitando a organização e a navegação. Um exemplo de utilização dos sumários: trabalhos escolares, TCCs, relatórios e manuais. Por exemplo, no caso aqui da redação, se eu criar um sumário, na primeira página vai ter lá os links para eu ir para uma parte específica da redação. Então, por exemplo, se eu quero ver só o desenvolvimento, eu clico lá no link de desenvolvimento e eu vou direto para o desenvolvimento. Então, facilita a minha navegação e também a minha organização. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, para ficar mais didático, bora agora ver no próprio Word como que funciona esse recurso do sumário. Pessoal, eu estou aqui então agora no meu Word e observem que eu tenho um texto sobre o Word. E aí, esse é um texto que ele tem vários tópicos. Tem aqui introdução, história do Microsoft Word, interface do Microsoft Word, faixa de opções, área de trabalho e por aí vai. Agora imagine que eu queira facilitar a organização
e navegação desse texto. O que eu posso fazer? Eu posso criar um sumário. E como que eu faço? Primeiro, eu vou ter que definir quais que são os títulos principais. Então, eu vou vir aqui em introdução, vou vir em página inicial, e eu vou vir aqui em título 1. Então, a introdução vai ser título 1. História do Microsoft Word também vai ser título 1. Próximo aqui, eu vou botar aqui faixa de opções, vai ser título 2. Vai ser um subtítulo dentro do título História do Microsoft Word. Então, eu vou vir aqui, título 2, faixa de opções. Página inicial também vai ser título 2. Inserir também vai ser título 2. Beleza. E aí, o que eu vou fazer agora para criar o sumário? Eu vou vir aqui. Aí eu vou vir aqui na minha aba de referências. E eu vou clicar em sumário. E aí eu vou escolher o tipo do sumário que eu quero gerar. Eu vou nesse sumário automático. Observem aqui o que aconteceu. Agora, se eu quiser ir para alguma parte específica do texto, é só eu clicar aqui. Então, por exemplo, quero ir para a parte lá de inserir. Clica aqui e eu vou para inserir. Então, é basicamente essa a função de um sumário. Ele te ajuda a organizar um conteúdo de um texto e a navegar por ele. Ele é muito útil, por exemplo, no caso de TCCs, que às vezes tem vários tópicos, tem vários itens. Um outro bom exemplo de sumário também, caso você tiver um livro e você quiser ir para algum capítulo específico. Em vez de você ficar rolando todo o Word até chegar naquele capítulo específico, você pode ir no sumário e só clicar ali no link do capítulo. Então essa é a funcionalidade de sumário. É uma ferramenta que serve para facilitar a organização e navegação do conteúdo de um texto, beleza? Um contador precisa redigir uma declaração de dívidas com fornecedores no Microsoft Word 2016 em sua configuração padrão. Mas esse contador precisa que o logotipo apareça de forma automática em todas as páginas. Para isso, sem considerar nenhuma configuração especial e de forma que a ação seja feita apenas uma vez, o logotipo deve ser inserido. Pessoal, é o seguinte, tem um contador e ele está indo gerar ali um volume de documentos, no caso a declaração de dívida. E esse contador, ele quer que o logotipo do escritório, da empresa que ele trabalhe, apareça de forma automática em todas as páginas, para ter ali a identidade visual. Um exemplo disso é o que tem na prova de concurso público. Geralmente, nessa parte aqui de cima, vai ter uma imagem ou do logotipo da banca, ou então o nome da banca. E esse conteúdo que fica no topo da página costuma aparecer, se não em todas as páginas, na maioria delas, para passar uma imagem de padronização, para deixar clara ali a identidade visual da instituição que emitiu aquele documento. E a questão está perguntando como que o logotipo deve ser inserido de modo que a gente consiga isso aqui, que a gente tenha o logotipo aparecendo em todas as páginas. Tendo isso em mente, bora ver cada alternativa. Deve ser inserido por A. Nas notas de rodapé, tá errado. Pessoal, o que são notas de rodapé? Rodapé é a parte de baixo do texto. E nas notas de rodapé, geralmente a gente coloca ou observações ou referências. Então, isso está mais ligado assim com comentários sobre o texto para ajudar o leitor. E não tanto com a inserção de logotipo de uma forma padronizada. C. Na quebra de seção, também está errado. Quebras de seção dividem o documento em partes com formatação diferente. Então, quando eu falo de quebra de seção, eu estou falando de uma divisão do conteúdo. Não estou falando de inserir um logotipo, inserir uma imagem que vai se repetir. D. Nos comentários, está errado. Essa funcionalidade de comentários, ela serve para que quem está editando o documento consiga emitir ali visões sobre ele, opiniões sobre ele. Então, por exemplo, eu te mando um trabalho e aí você vai comentar, olha, tal parte ficou interessante, tal parte ficou assim, tal parte ficou assado. E além disso, os comentários, eles não aparecem no corpo do documento. Quem consegue ver os comentários é somente quem está editando o documento. Então, assim, não aparece ali na parte do documento que vai ser acessada pelo leitor. Então, tá errado. E,
Na margem superior, o que é a margem superior? A margem superior é aquele espaço em branco que fica entre a parte de cima e o começo do texto. Então a margem seria mais ou menos isso aqui. O espaço que a gente vai colocar o logotipo, ele pode ali coincidir com a margem superior, mas não é pela margem que a gente vai conseguir inserir o que a gente está buscando. Então também está errado. Só sobrou então cabeçalho. E pessoal, o que é cabeçalho? Cabeçalho é a área no topo de cada página do documento e tudo que você coloca nele vai aparecer automaticamente em todas as páginas. Então, por exemplo, o cabeçalho aqui dessa página tem aqui FGV, tem esse Vzinho e tem aqui Poliedro Resolve. Isso aqui é um padrão, vai aparecer em todas as páginas. E no Word, a gente tem a possibilidade de criar o conteúdo do cabeçalho. Pode ser tanto um texto quanto uma imagem. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. Então, lembrando, o que é o cabeçalho? É uma área no topo do documento, no topo ali da página do Word, que tem um conteúdo que ele é padrão, que ele vai se repetir de forma automática em todas as páginas. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, bora agora pro Word, para a gente ver na prática como que a gente pode criar um cabeçalho. Pessoal, eu tô aqui então no meu Word e eu quero inserir um cabeçalho. Eu quero inserir um cabeçalho do CIEX, do Ciência Exata. Como que eu faço? Primeiro, eu vou aqui em inserir. Depois eu vou aqui em cabeçalho. E aí, ó, eu vou primeiro só criar um cabeçalho em branco. Então observem que a parte superior do meu documento, ela tá aqui destacada. Então, tudo que eu botar aqui vai ser o meu cabeçalho e vai se repetir nas outras páginas. Eu quero que o meu cabeçalho tenha uma imagem e tenha um texto. Então, vou aqui inserir imagem. Vou inserir imagens. Vou aqui em CX Logo. Vou dar uma diminuída. E aqui ao lado vou escrever Ciência Exata. E aí agora é só eu clicar aqui fora do cabeçalho. Observem, ó, que o cabeçalho está aqui um pouquinho apagado, fica bem parecido com uma marca d'água. Tá na página 1. Tá também na página 2 aqui, ó. Tá aqui a imagem e o texto Ciência Exata. E se eu criar uma página 3, o que vai acontecer? A página 3 ela também vai ter o conteúdo do cabeçalho. Então, eu preciso inserir o cabeçalho só uma vez, porque depois, automaticamente, toda página nova que eu criar vai ter esse cabeçalho. Então, essa que é a funcionalidade de cabeçalho. Ela serve para você definir ali algum padrão ou estético, ou visual, ou de texto, que vai se repetir em todas as páginas. Isso é muito útil, por exemplo, em casos como documentos oficiais, provas, quando você quer com aquele documento do Word passar uma mensagem de seriedade, de padronização, beleza? No Microsoft Word, a formatação de texto é uma funcionalidade essencial para a organização e personalização de documentos. Com base nessa funcionalidade, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna no texto a seguir. Para aplicar formatações em um parágrafo, é necessário acessar a guia, aqui tem a lacuna, selecionar o texto ou o parágrafo desejado e ajustar as opções disponíveis para formatação. Pessoal, basicamente o que a questão está perguntando para a gente é qual que vai ser a palavra que vai preencher essa lacuna. E essa lacuna é o nome da guia que permite que a gente faça edições no texto, permite que a gente formate o texto. Bora ver então cada alternativa. Guia exibir tá errado. Por quê? Na guia exibir, eu tenho acesso a opções de visualização do documento, layout de impressão, modo de leitura, etc. Então não tem nada a ver com funcionalidades ligadas à formatação do texto. B. Guia imprimir tá errado. Por quê? Primeiro, a gente não tem uma guia para imprimir. A gente tem
a guia de arquivo, aí dentro da guia de arquivo tem imprimir. E além disso, imprimir também serve só para impressão, não serve para formatação do texto. C. Visualizar tá errado. Por quê? O visualizar, semelhante ao exibir, ele só mostra como que o documento vai aparecer. E lembrando, eu estou querendo saber qual que é o nome da guia em que eu consigo formatar o texto, que vai ter ferramentas ali que me ajudam a trabalhar sobre o meu texto. Então tá errado. D. Guia inserir também tá errado. Por quê? A guia inserir, ela serve para adicionar elementos como imagens, tabelas, gráficos. Ela serve para a gente trazer outros objetos para compor o documento e não para formatar o texto. Então, por eliminação, só sobra a E, página inicial. A guia página inicial contém opções como formatação de texto parágrafo, formatação de fonte, tamanho, cor, alinhamento, espaçamento, marcadores, recuo, etc. Então, essa guia de página inicial é a guia que reúne as principais funcionalidades de edição de texto. E pessoal, uma dica. Geralmente, nos programas do pacote Office, essa guia de página inicial, ela vai reunir as ferramentas ligadas ao coração daquele programa. Como assim? Por exemplo, no caso do Word. O Word é o quê? É um editor de texto. Então, a guia página inicial, ela vai reunir ali as ferramentas principais que servem para editar texto. Por exemplo, no caso do Excel, a página inicial vai reunir as ferramentas principais para conseguir editar planilha. Então, a alternativa certa aqui é de exata. E bora agora para o Word, para a gente dar uma olhada em quais são as ferramentas que temos dentro dessas guias. Pessoal, eu estou aqui então no meu Word e agora vou explorar com vocês algumas guias que foram citadas nas alternativas do exercício. A começar pela letra A, a guia exibir. Quando eu vou aqui na guia exibir, eu consigo ver opções de visualização do documento. Então, tem, por exemplo, aqui modo leitura, que é para o modo de leitura do documento. Tem aqui também, ainda dentro da guia exibir, layout de impressão, que você usa para ver como que vai ficar o documento impresso, estrutura de tópicos, rascunho, também layout web. Então, basicamente, a guia exibir serve para a gente ver os modos de exibição. A próxima guia é a guia de inserir. Aqui na guia de inserir, você consegue colocar anexos. Então, pode ser tabelas, imagens, imagem online, formas, ícones, modelos 3D, cabeçalho, rodapé, número da página. Então, é basicamente você enriquecer seu texto com outros objetos além do texto em si. E, para terminar, a gente tem a guia de página inicial. Observem que a guia de página inicial centraliza as principais ferramentas de formatação do texto. Então aqui eu consigo cuidar da fonte, tamanho, estilo, cor, alinhamento, tópicos, espaçamento, etc. Então, basicamente, essas são algumas guias que nós temos no Microsoft Word. Lembrando que a guia de página inicial, ela vai centralizar as principais ferramentas que a gente usa para formatação de texto, beleza? No Word de 2016, na guia Inserir, são encontradas as seguintes funcionalidades, exceto... Pessoal, questãozinha mel na chupeta. Ela está querendo saber o que eu não encontro dentro da guia Inserir. Revisão rápida. O que é a guia Inserir? A guia Inserir, ela serve para adicionar elementos ao documento. Então, pegar coisas que não são texto e colocar ali. Porque o Word, ele, em essência, é um editor de texto. Mas, se você quiser trazer elementos que não são texto, então você vai ali na guia Inserir. Então, por exemplo, você usa a guia Inserir para inserir imagem. E aqui a questão está perguntando qual alternativa que contém uma opção que a gente não acha na guia Inserir. Bora lá. Tabela. Tabela a gente acha na guia Inserir? Acha na guia Inserir. Imagens, a gente acha na guia Inserir? Acha na guia Inserir. Cabeçalho, a gente acha na guia Inserir? Acha na guia Inserir. Então a gente até fez uma questão em que a gente tinha que adicionar um cabeçalho. E foi justamente na guia Inserir que a gente adicionou o cabeçalho. Agora, colunas. A gente acha na guia Inserir? O que é essa funcionalidade de colunas? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um documento do Word.
Geralmente, ele é escrito assim, em uma linha que vai seguindo. Agora, se eu escrever esse texto em coluna, ele vai ficar dividido, ó, assim. Vai ficar separado por colunas. Percebe que eu não adicionei nada? Eu só mudei a formatação do texto, a forma como o texto está organizado no espaço. Então, no caso de colunas, é uma funcionalidade que eu vou achar na parte de layout, porque colunas diz respeito à forma como eu organizo elementos no espaço. Então, a alternativa certa aqui, a de acertou. Colunas não está dentro da guia de inserir, porque eu não estou trazendo algo que não é texto. Eu estou só mudando a forma que o texto está no espaço. Então, a alternativa certa, a de acertou. E pessoal, bora dar um pulo no Word para a gente ver na prática o que tem dentro da guia inserir e também dentro da guia de layout. Bom, pessoal, estou de volta aqui no meu documento do Word e bora ver aqui então. Então, aqui inserir, consigo inserir páginas, tabelas, imagens, formas, ícones, modelos 3D, cabeçalho, rodapé, número de página, texto, símbolos, etc. Observem que aqui não está falando de colunas. Por quê? Onde que eu vou achar a funcionalidade de coluna? Vou achar aqui em Layout. Layout é a guia em que eu consigo cuidar do uso dos elementos dentro do espaço. Então, consigo cuidar aqui de margens, de orientação, se o arquivo vai estar em formato retrato paisagem, tamanho, colunas. E o que é a funcionalidade de colunas? Vou selecionar meu texto. E aí, ó, eu vou vir aqui em Layout, vou vir aqui em coluna, vou botar duas colunas. Observe que agora, ó, o texto foi dividido em duas colunas. Então essa é a funcionalidade de colunas. Ela permite que a gente organize o texto de uma forma diferente. Geralmente, a gente organiza o texto assim, em uma linha que ela vai de uma margem à outra. Já em coluna, a gente consegue quebrar dessa forma. O que pode ser interessante, porque favorece o uso mais eficiente do espaço. Beleza? No Microsoft Word 2016, o que acontece ao pressionar o atalho de teclado Ctrl mais I? Pessoal, questãozinha tranquila, mel na chupeta, e dá pra gente resolvê-la por eliminação. Bora lá. A. O texto selecionado é sublinhado. O que é o texto sublinhado? É quando tem uma sublinha. Então, por exemplo, eu tenho lá se é, e aí tem uma linha aqui embaixo, ele está sublinhado. E o atalho para sublinhar o texto é Ctrl mais S. Então a A está errada. A B. O documento é fechado. Essa aqui está errado. Por quê? Para fechar o documento, o atalho é Ctrl mais W. Errado. D. O texto é centralizado. Muda o alinhamento. Essa também está errado. Por quê? O atalho para mudar o alinhamento para o centro é Ctrl mais E. Só lembrar, centralizado. Então, por eliminação, só sobra a B. O texto selecionado é colocado em itálico. É só lembrar, ó, Ctrl mais I de itálico. E o que é o texto em itálico? O texto em itálico é aquele texto que ele é meio deitadinho para a direita. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, bora agora pro Word para a gente testar esses atalhos na prática. Pessoal, eu tô aqui então no meu Word e eu vou agora testar os atalhos. Primeiro, vou começar testando Ctrl S. Vou selecionar aqui essa parte da questão 1, aí eu vou apertar Ctrl S. Quando eu aperto Ctrl S, o texto selecionado fica sublinhado. Agora, o próximo vai ser Ctrl I. O texto ele fica deitadinho para a direita. Ele fica em itálico com o Ctrl I. E quando eu testo o atalho Ctrl W, o que acontece? O documento fecha. Até aparece aqui essa notificação. Quer salvar as alterações em documento? Então, Ctrl W, fechar documento. E agora, para terminar, vai ser Ctrl E. Então, ó, Ctrl E, o texto fica centralizado. Então, esses são alguns dos atalhos que usamos para formatar o texto no Word, beleza? Assinale a opção que indica o recurso para revisar documentos automaticamente que o editor de texto Microsoft Word 2016 oferece ao usuário. Pessoal, questãozinha bem fácil, super intuitiva. Bora lá, começando da E. Painel de navegação. Essa daqui tá errada. Por quê? O painel de navegação serve para navegar pelo documento, títulos, páginas, resultados de busca.
não faz revisão automática. D. Localizar e substituir. Essa funcionalidade, ela permite que a gente busque palavras ou expressões e substitua elas por outra coisa. Ela até pode ser uma forma de revisão. Então, por exemplo, imagine que você tem um documento e nesse documento a palavra cachorro, ela está escrita de um jeito errado e ela aparece 50 vezes. Você pode substituir todas as 50 palavras cachorro erradas pelas palavras certas. Mas esse vai ser um processo manual. Então, por isso que a D está errada. É até uma ferramenta que ela pode ser usada para fazer a revisão, mas ela é manual. E a gente está buscando aqui um recurso que ele funciona de forma automática. C. Comparar documentos. É um processo que serve para verificar a diferença entre dois arquivos. Não revisa o texto original automaticamente. Errado. B. Inserção de comentários. Serve só para adicionar observações. E é mais para quem está editando o documento. Não vai afetar tanto quem está visualizando. Então também está errado. Só sobrou aqui a verificação ortográfica e gramatical. A verificação ortográfica e gramatical faz exatamente o que a questão pede. O Word ele identifica erros de ortografia e gramática automaticamente. Aí muitas vezes ele sublinha as palavras ou frases em vermelho. E aí o usuário tem a opção de ir lá e corrigir se ele quiser. Então, a alternativa certa aqui, a de acertou. Você está utilizando o Microsoft Word 2010 e precisa de um recurso para contabilizar de modo imediato as linhas e parágrafos utilizados em um texto digitado. Para isso, você deve selecionar o texto digitado e clicar no comando. Pessoal, questãozinha bem tranquila. Basicamente, está falando da situação em que você tem um texto no Word 2010 e você está querendo saber quantas linhas, parágrafos tem naquele texto. E aí a questão está perguntando qual comando que a gente tem que clicar. Bora ver cada alternativa. Começando da E. Autocorreção? Errado. Autocorreção serve para corrigir erros ortográficos automaticamente. Não faz contagem. D. Macros? Errado. O que são macros no Word? Macros são recursos que permitem automatizar tarefas. Então não tem nada a ver com contagem de linhas, parágrafos ou caracteres. C. Pincel? Tá errado. O que o pincel faz no Word? Ele copia a formatação de um texto e aplica em outro texto. Então, por exemplo, imagine que você tem no seu documento uma certa palavra que está em negrito e uma outra palavra não está em negrito. Aí você seleciona a primeira palavra que está em negrito, ativa o pincel, e aí quando você clicar na palavra que não está em negrito, essa outra palavra vai passar a ter a formatação da palavra que está em negrito. Então o pincel serve para copiar a formatação. B. Régua. Tá errado. Por quê? A régua serve para fazer medida. Então ela serve para ajustar margens, recursos, tabulações. Está mais ligado com essa questão de medir algumas coisas dentro do documento, não com contagem de palavras. Ah, contar palavras? Isso aqui, super intuitivo. O recurso de contar palavras, que tem na guia revisão, ele mostra várias informações estatísticas do texto, como números de palavras, números de linhas, números de parágrafos, caracteres, etc. Então, a alternativa certa aqui, a de acertou. E pessoal, bora agora para o Word para a gente ver na prática como funciona esse recurso de contar palavras. Pessoal, eu estou aqui então no Word e o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar todo o meu texto. E aí depois eu vou vir aqui em revisão e eu vou vir aqui em contagem de palavras. E aqui vai aparecer esse quadrinho que vai me falar alguns dados estatísticos sobre o texto. Então, por exemplo, ó, páginas, 3, palavras, 355, caracteres sem espaço, 1578, caracteres com espaço, 1916, parágrafos, 26, linhas, 75. Então, esse é o recurso de contar palavras. E ele pode ser muito eficiente, por exemplo, em caso em que você vai ter que redigir o documento e tem alguma limitação ligada ali à quantidade de caracteres, como, por exemplo, uma redação, um documento oficial, etc. Então, essa é a funcionalidade de contagem de palavras, beleza? Julgue o item a seguir referente ao emprego de software de editoração eletrônica e de imagens vetoriais pelo profissional da comunicação visual. Pessoal, o que é editoração eletrônica? Editoração eletrônica é basicamente o processo de criar,
organizar e preparar documentos, livros, revistas, jornais ou qualquer material impresso ou digital usando softwares específicos. Então, imagina a seguinte situação. Quando você pega um livro de romance, a parte da capa, a parte da diagramação, isso é, como o texto e a imagem são organizados, aquilo ali provavelmente não foi feito usando Word, provavelmente foi feito usando um software específico. Então, temos softwares que eles foram desenvolvidos especificamente para cuidar dessa parte visual, para gerar documentos, livros, revistas que consigam passar a mensagem de uma forma mais clara e impactante. Então, isso que é editoração eletrônica. E o que são imagens vetoriais? Imagens vetoriais são imagens que são formadas a partir de vetores e elas são muito usadas, por exemplo, no mundo do design. Porque imagina a seguinte situação. Imagina que você está querendo imprimir uma faixa gigante, uma faixa do tamanho de um prédio. Se você pegar uma imagem com uma resolução baixa, uma foto tirada do seu celular, quando você for imprimir essa imagem do tamanho do prédio, ela vai ficar toda zoada. Ela vai ficar com uma resolução péssima. Então, a imagem vetorial, ela permite que você tenha escalabilidade. Então, isso é, uma imagem vetorial, ela vai ficar boa numa impressão, seja num papel A4, ou seja, em um prédio. Isso é muito usado, novamente, pelo pessoal da área gráfica, porque eles às vezes têm que entregar ali imagens com uma resolução, com uma perfeição muito grande. Então, a afirmativa é sobre softwares ligados a esse universo. Esse universo que envolve texto, imagem e elementos gráficos que são desenvolvidos com softwares específicos. Bora lá para a afirmativa. Softwares como Microsoft Word são usados prioritariamente para a edição de textos. Pessoal, essa primeira parte, ela tá certa? Ela tá certa. O que o Word é? O Word, ele é um processador de texto. Então, o Word, ele serve para editar e formatar texto. Agora, bora ver a próxima parte. Porém, também oferecem recursos de formatação, diagramação e inserção de elementos gráficos, como tabelas e imagem. O que essa segunda parte está falando? Está falando que o Word, apesar de ter como foco o texto, ele também tem ferramentas básicas que ajudam na questão de formatação, diagramação, inserção de elementos gráficos, tabelas, imagens. Então, por exemplo, com o Word, você pode usar um recurso que tem geralmente em softwares que são usados por pessoas que trabalham na área gráfica ou na área de editorial. Mas só que o Word, ele entrega esses recursos no nível muito básico, porque o foco dele é processamento de texto. Então, basicamente, a afirmativa é: o foco do Word é processamento de texto. Mas só que ele também entrega recursos básicos que a gente costuma achar, geralmente, em softwares que são usados pelo pessoal da comunicação visual. Então, essa aqui está certa? Ela está certa. Agora, se por acaso a questão falasse que programas como o Word são usados prioritariamente para formatação, diagramação, inserção de elementos gráficos, aí estaria errado. Porque softwares que fazem isso são softwares mais específicos, como Design, Illustrator ou CorelDRAW. Então, essa daqui ela tá certa, beleza? Durante a edição de um documento no Microsoft Word, um servidor público utilizou o atalho Ctrl+X após selecionar um parágrafo de texto sobre a função de recortar, analise afirmativas abaixo. Pessoal, o que é essa função de recortar dentro do Word? É quando eu pego, por exemplo, uma palavra, seleciono ela e eu vou recortá-la daquele espaço. E aí eu vou colá-la em outro espaço. Então, basicamente, a função de recortar é você movimentar uma palavra, ou uma linha, ou um parágrafo que seja de lugar. O que é diferente, por exemplo, do caso de copiar. Porque quando você copia, aquilo que você selecionou continua lá. Você vai colar, numa outra parte, uma cópia daquilo ali. Então, quando a gente copia, a palavra ela não some. Já quando a gente recorta, a palavra some. E onde que a palavra fica quando a gente recorta? Ela fica na área de transferência, que é um espaço que fica armazenado aquilo que está no nosso Ctrl+C ou nosso Ctrl+X. Isso é aquilo que a gente está trabalhando na função de recortar ou de copiar. Agora, inicialmente, bora ver cada alternativa. 1. O comando recortar remove o conteúdo selecionado do documento e armazena
temporariamente na área de transferência? Essa daqui ela é verdadeira. Porque, como eu falei, o comando de recortar, ele tira a palavra daquele lugar. Aí, antes dela ser colada, ela fica armazenada temporariamente na área de transferência. E aí depois você cola ela. 2. Após usar o recortar, o conteúdo permanece visível no texto, mas com destaque colorido até que seja colado em outro local. A 2 ela é falsa. Por quê? Quando eu recorto uma palavra, o que eu estou fazendo ali é movimentando a palavra. Então, essa palavra, ela está aqui. E eu recortei ela, e eu vou colar aqui, ela vai deixar de estar aqui. Então, a palavra, ela some. Por quê? Ela temporariamente está na área de transferência. O que é diferente, por exemplo, o que acontece quando a gente copia. Quando a gente copia, a palavra continua lá, porque a palavra original não foi recortada, não foi movimentada, ela foi copiada. Então, a 2 é falsa. 3. O conteúdo recortado pode ser colado posteriormente em outro ponto do documento, utilizando o comando colar Ctrl+V. Essa daqui, ela é verdadeira. Pessoal, tem 3 atalhos que são muito famosos, que são Ctrl+C de copiar, Ctrl+X, que é o recortar, e tem o Ctrl+V, que é de colar. E esses atalhos valem para o Word, como também vale para os arquivos e pastas no Windows. Assinale a alternativa correta. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas? Sim, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Então a alternativa certa aqui, a de acertou. E pessoal, bora agora para o Word, para a gente ver na prática como que funciona essa função de recortar. Pessoal, eu estou aqui então, no meu Word, e aí eu vou aqui selecionar essa alternativa A80. Vou selecionar a 80, e aí eu vou usar o atalho Ctrl+X para recortar. O que aconteceu com o 80? Ele sumiu. Mas onde que o 80 está? O 80 está na área de transferência. E como que eu faço para ver o conteúdo da minha área de transferência? É só apertar a tecla do Windows e ver. Aí, ó, vai apertar aqui a área de transferência. Está aqui o 80. E agora eu vou colar. Vou querer colar aqui. Qual que é o atalho para colar? É Ctrl+V. Pronto. E o 80 está aqui. Observe o que aconteceu. O 80 antes estava nessa posição. Estava antes do B. Aí eu fui. Usei Ctrl+X. Recortei. Aí esse 80 ficou temporariamente na área de transferência. E depois eu colei ele nesse espaço. Então eu fiz uma movimentação. Agora, e se fosse Ctrl+C? Como que seria? Então vou selecionar aqui esse 80. Eu vou apertar aqui Ctrl+C. Copiei. E agora eu vou vir aqui no começo da questão 2. Vou apertar Ctrl+V e colei. Observe que quando eu copio, eu tenho agora 2 terços iguais. Então eu tenho esse 80 aqui, que é o original, e eu tenho a cópia dele. Então esses são 3 atalhos muito utilizados no Word. Ctrl+C para copiar, Ctrl+X para recortar e Ctrl+V para colar, beleza? Softwares proprietários são sistemas desenvolvidos com o propósito de exploração comercial. Assinale a alternativa correta que contém um software proprietário. Pessoal, o que é um software proprietário? Como a própria questão falou, software proprietário é aquele que é desenvolvido com o objetivo de exploração comercial. Geralmente, ele tem o código-fonte fechado e o uso dele é restrito por licenças pagas. E ele não pode ser modificado nem distribuído sem a autorização, sem a permissão da empresa que é dona dele. Já no caso de software de código aberto, o código ele é aberto, então, abre aspas, a receita que fez o programa ela é aberta, é de uso livre, gratuito, geralmente, e ele pode ser modificado e distribuído, porque o foco do software de código aberto é o desenvolvimento colaborativo. Tendo isso em mente, bora agora ver as alternativas. Lembrando que a gente está buscando a alternativa que tem um software proprietário. LibreOffice Writer. O que é o LibreOffice Writer? É o editor de texto que faz parte do pacote LibreOffice. O que é o pacote do LibreOffice? É uma suíte de escritório, isso é, um conjunto de programas que serve você trabalhar no escritório, bem parecido com o Office, só que a diferença é que o LibreOffice ele é de código aberto, ele é open source. Então tá errado. GIMP. O GIMP é um editor de imagem e ele é um software gratuito, livre, código aberto, tá errado.
O VLC Media Player é um reprodutor de áudio e vídeo e ele também é gratuito, código aberto. Então tá errado. Blender é um software de modelagem e animação 3D e ele também é de código aberto, gratuito. Errado. Só sobrou aqui Microsoft Word. Pessoal, uma dica para vocês sacarem se o software ele é de código proprietário ou ele é de código aberto, é observar o nome, porque geralmente o nome do software ele tem alguma relação com a empresa que desenvolveu. Então, por exemplo, aqui, ó, Microsoft Word. Eu sei que a Microsoft é uma empresa privada, então ela vai querer fazer uma exploração comercial dos programas, dos serviços dela. Então, fiquem atentos a isso. Observe o software e, se for de uma empresa, há grande chance de que ele seja proprietário. Então, de bola, um professor do IFMS está elaborando um plano de aula no Microsoft Word e, ao finalizar uma tabela contendo os objetivos e os conteúdos da aula, acidentalmente a exclui. Nesse contexto, qual das seguintes ações deve ser realizada na sequência para recuperar todo o trabalho excluído da forma mais rápida e eficiente? Observação. O caractere, abre parênteses, mais, fecha parênteses, foi utilizado apenas para interpretação da questão. Então, o que essa observação está querendo dizer que esse mais aqui, ele não é o mais que a gente tem no teclado. Ele está só indicando que uma tecla foi combinada com a outra. Então, pessoal, a questão aqui é o seguinte. O professor, ele estava com o Word aberto, e aí, sem querer, ele apagou uma tabela. E a questão está querendo saber qual que é o comando, qual que é a combinação de teclas que a gente vai usar para recuperar o trabalho excluído. Ou então para desfazer a ultimação. Tendo isso em mente, bora ver cada alternativa. A. Pressionar Ctrl C para tentar copiar o que foi excluído da área de transferência e Ctrl V para colar. Ctrl C realmente copia e Ctrl V realmente cola. Só que nesse caso aqui, a tabela foi excluída. Ela não está na área de transferência. Então não faz sentido a gente usar Ctrl V para colar. Colar o quê? B. Pressionar Ctrl mais F para salvar o documento e reabri-lo posteriormente. Essa daqui também está errada. Porque se a gente salvar o documento, vai salvar no estado atual. Isso é, vai salvar no estado em que a tabela foi excluída. E quando você abrir ele novamente, depois de salvo, ele vai continuar sem a tabela. D. Pressionar Ctrl W para fechar o Microsoft Word sem salvar e depois abri-lo novamente. Se você apertar Ctrl W, realmente vai fechar o Word. Se você não salvar, você vai perder não apenas essa tabela, como os outros itens, os outros conteúdos que estão lá. Então, a D está errado. Pressionar ESC para cancelar o comando. Realmente, a tecla ESC, em alguns casos, ela interrompe um processo que está em andamento. Por exemplo, uma formatação. Mas a tecla ESC, ela funciona geralmente quando o processo ainda está acontecendo. No caso aqui, a exclusão ela já aconteceu. Então, tem como a gente interromper o processo, que ele já aconteceu de uma forma rápida. Então, está errada. Só sobrou aqui a C. Pressionar Ctrl mais E para desfazer a ultimação. Pessoal, o atalho Ctrl Z serve para desfazer a ultimação. Então, por exemplo, se você está no Word, você apagou uma parte sem querer. E aí, você se arrepende. Se você apertar Ctrl Z, a ultimação vai ser desfeita. No caso, se a ultimação foi apagar um texto, você vai conseguir recuperá-lo. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. E pessoal, bora dar um pulo rápido no Word, para a gente ver na prática esse atalho Ctrl Z funcionando. Pessoal, eu estou aqui então no meu Word, e eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher aqui o título desse poema. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. Então, vou selecionar aqui e eu vou excluir. Aí, vamos imaginar que eu me arrependi de eu ter excluído. Como que eu faço para desfazer essa ação? Eu vou usar aqui o atalho Ctrl Z. Quando aperto Ctrl Z, o que acontece? A minha ultimação é desfeita. A minha ultimação tinha sido excluir o título. Como essa ação foi desfeita, o título agora está de volta. Isso vale não apenas quando a gente exclui o conteúdo. Também serve, por exemplo, com outras opções de formatação. Por exemplo, eu vou aqui colorir o título de verde. E se eu quiser desfazer essa ação, no caso que é colorir, é só apertar também Ctrl Z. E aí o título voltou à cor normal. Então toda vez que você estiver ali mexendo no Word e você fizer alguma coisa sem querer,
Aperta Ctrl Z que essa ultimação vai ser desfeita, beleza? Durante a elaboração de um extenso relatório sobre o desempenho de alunos, o auxiliar de escrituração cometeu um erro de digitação no nome de certo aluno. Após revisar o documento, percebeu que o nome estava incorreto em várias seções do texto. Para corrigir o erro de forma eficiente, decidiu buscar o nome errado em todo o documento e substituí-lo pelo nome correto, sem precisar editar cada ocorrência manualmente. Considerando a situação hipotética descrita, a ferramenta que o profissional utilizou para realizar essa correção de maneira rápida e eficiente é... Pessoal, então é o seguinte, no caso auxiliar de escrituração, ele tinha um arquivo ali e digitou o nome errado de um aluno várias vezes. E a questão está perguntando qual que é a ferramenta que ele pode usar para conseguir substituir esse nome errado pelo certo de uma forma rápida e eficiente, sem você ter que fazer isso em cada vez que o nome apareceu errado. A ideia aqui é você conseguir corrigir todas as ocorrências desse nome errado de uma vez. Então, qual funcionalidade que a gente vai usar? Bora lá. B. Buscar e modificar. Essa aqui está errado. Por quê? Isso não é nem o nome padrão de alguma ferramenta conhecida nos editores de texto. C. Verificação de erros. Também está errado. Porque essa ferramenta ela serve para verificar ortografia e gramática. Ela não substitui nomes próprios repetidos automaticamente. D. Substituição rápida de texto. O mesmo caso da B. Isso não é nem nome de uma função padrão reconhecida nos editores de texto, somente no Word. Só sobrou aqui a substituir. E o que essa ferramenta substituir faz? Ela permite a gente localizar um termo específico no texto e trocá-lo por outro automaticamente em todo o documento. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo e apareceu 20 vezes o meu nome errado, eu posso, de uma vez, corrigir todas as ocorrências do meu nome e deixando ele certo no final. Então a alternativa certa aqui, a de acertou. E pessoal, para ficar mais claro, bora ver essa ferramenta funcionando na prática no Word? Pessoal, eu estou aqui então no meu Word e eu tenho aqui um arquivo em que aparece 4 vezes o nome do aluno Carlos Silva. E eu quero trocar o nome desse aluno Carlos Silva por José, usando a funcionalidade de substituir. Como que eu faço? Eu vou aqui na guia de página inicial, eu vou em substituir. E aí aqui vai ter a parte para eu localizar, isso é, para eu indicar qual que vai ser o termo que eu quero substituir, o termo que está errado. Então vou botar aqui Carlos Silva. E eu quero botar para substituir por José. E aí, agora quando eu apertar aqui substituir tudo, observe a máquina acontecendo. Todos os lugares que tinha Carlos Silva foi substituído por José. E eu consegui fazer isso com poucos cliques. Eu não tive que editar cada ocorrência. Então, essa é a funcionalidade de substituir. Ela permite que você consiga fazer uma substituição de um termo que apareceu várias vezes de uma única vez, beleza? Um usuário do Microsoft Word 2013 em português deseja inserir uma imagem no seu documento. Para efetuar essa ação, ele deve utilizar um caminho específico no aplicativo que é... Pessoal, essa aqui é mel na chupeta. A questão está querendo saber basicamente qual que é a sequência de ações que a gente tem que fazer dentro do Word para a gente conseguir inserir uma imagem. Bora ver cada alternativa. A. Primeiro em correspondências, depois imagens. Isso aqui está errada. Por quê? A guia de correspondências no Word ela é usada para mala direta, cartas, etiquetas e não para imagens. B. Clicar na guia design e imagens. Errado. Por quê? A guia design trata de temas, cores, formatação geral do documento. Não serve para a gente inserir um anexo. No caso aqui, um anexo em imagem. C. Exibição, incluir imagem. Essa daqui está errada. Por quê? Primeiro, que a aba de exibição ela serve para mostrar os modos de visualização, layout de leitura, zoom, versão web, etc. E dentro dela não tem incluir e nem imagem. Essa caceta é errada. Então, por eliminação, a certa só pode ser a D. Inserir imagem.
Para você inserir uma imagem, é só você ir na aba Inserir e clicar sobre o ícone de imagem. E aí depois você escolhe de onde que você quer tirar a imagem, se é de uma pasta, se é do OneDrive, etc. Então, a alternativa certa aqui é de dado. Entre os componentes fundamentais de um documento criado no Microsoft Word, qual é o nome dado aos espaços em branco ao redor do conteúdo principal que delimitam a área onde o texto será exibido na página? Pessoal, é o seguinte, por exemplo, a gente vai ter lá o arquivo do Word. E aí, o texto, geralmente, ele vai estar assim. Observe que a gente não ocupa 100% da área do arquivo. Tem alguns espaços em branco, que são esses espaços aqui. E aí são esses coloridos. A questão está perguntando qual que é o nome desse espaço. Bora lá então. Parágrafo. O que é o parágrafo? O parágrafo é um bloco de texto. Não é um espaço em branco ao redor do conteúdo. Então está errado. B. Fonte. O que fonte é? Fonte refere ao tipo ou estilo de letra. Arial, Times New Roman, Helvética. Então, assim, diz respeito à letra, não espaços em branco. C. Linha. Linha é só uma unidade de texto. Então, não tem relação ali com espaço em branco ao redor da página. D. Cabeçalho. O cabeçalho é a área no topo da página, só que ele não define a área principal do texto. Então também está errado. Margem. O que é margem, pessoal? Pensa, por exemplo, no caso de margem de rio. Margem é aquilo que está ao redor. E a margem no rio, ela ajuda a delimitar o que é o rio e o que é a terra. E da mesma forma, quando a gente tem um documento no Word, a margem ela ajuda a delimitar. Então, a alternativa certa aqui é de dado.